Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje vamos conversar um pouco, na verdade, aprofundar um pouco mais, né, alguns dados sobre as fontes de energia no Brasil e também em Sergipe, né? Vamos olhar um pouco alguns dados que tratam sobre essas fontes de energia em nosso país, né, em um cenário mais atual em Sergipe. Bom, pessoal, a gente viu que as fontes de energia são recursos naturais ou artificiais que são utilizadas para a produção de energia, né? Utilizadas no nosso dia a dia, em casa, nas indústrias, na produção, no ramo de alimentos, na iluminação pública, enfim, usos diversos, né? E também aqui chamar atenção para a matriz de transportes que no nosso país, né, no Brasil, se utiliza bastante dos derivados do petróleo, né? Então gasolina, óleo diesel, enfim, então eu preciso entender com vocês dois cenários, né? Um cenário da energia elétrica residencial e industrial, né, para equipamentos, e outro cenário aí incluindo também essa matriz energética, pensando nos transportes, né, para, por exemplo, caminhões, carros e etc. Então a gente viu que as energias, as fontes de energia podem ser divididas entre dois tipos, né, as renováveis e as não renováveis. E aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, desses dois tipos, das renováveis: hídrica ou hidrelétrica, né, de origem hidrelétrica, eólica, solar, biomassa, geotérmica. Então todas essas podem ser renováveis, né? Eu posso utilizar de uma forma sustentável e para longuíssimo prazo, para não dizer eterno. E nós temos aí as fontes não renováveis, né, que a gente tem certeza plena que em algum momento essas fontes de energia vão acabar, que são petróleo, carvão mineral, o gás natural e também as fontes de usina de energia nuclear, né? Uma vez que o urânio, o plutônio, principalmente esses dois elementos nas usinas nucleares, eles têm um limite de produção. Mas hoje, né, relatório aqui da ANEEL com a Associação Brasileira de Energia Eólica, apresentado no Senado Federal em 2019, no ano passado, nós temos aí uma produção que varia em torno de 84% como renováveis, como de origem renovável, e 16% de origem não renovável, né? Aqui, boa parte dessa matriz energética brasileira continua sendo com base hidrelétrica, e aí a gente tem outros cenários aqui, né? Então, usina nuclear menos de 2%, carvão 2%, petróleo 5%, gás natural 8%, e aí a gente tem destaque aqui, principalmente para esses dois, né? A fotovoltaica ou energia solar, né? Chegando aí, passando de 1%, uma tendência de crescimento muito boa, uma vez que o Brasil é um país tropical com alto índice de luminosidade, e as de fonte aqui de biomassa, né? Que são renováveis, que podem ser reutilizadas, etc. Destacar aqui essas pequenas unidades de produção elétrica, né, de carga elétrica, que também representam aí 3%. Aqui, olhando para Sergipe, a gente tem algumas pequenas usinas hidroelétricas, ali, principalmente no sul de Sergipe. Tem uma empresa privada que opera, né, no município de Estância, por exemplo, com uma um pequeno reservatório que produz energia elétrica também. E quando você soma essas centenas, talvez milhares de pequenas unidades de produção em todo o Brasil, a gente chega aí a 3% da energia elétrica produzida. Destacar aqui também a fonte eólica, né, de energia eólica, que cresceu bastante nos últimos anos. O Brasil, principalmente o Nordeste, tem um potencial enorme de produção, mas a gente vai conversar um pouco mais sobre daqui a pouco. Aqui um cenário sobre o petróleo, né, as principais bacias petrolíferas do Brasil, né, em termos de reserva e produção, reserva de petróleo e produção. Então, bacia de Campos, bacia de Santos, no Espírito, e também do Espírito Santo. Aqui a bacia Sergipe-Alagoas, né, como o próprio nome diz, dos estados. Então, aqui uma divisão, né, padronizada aí pela Petrobras, com as suas divisões. Destacar que atualmente o Brasil ele é praticamente 100% abastecido pela produção interna de petróleo, ou seja, a quantidade de petróleo que nós consumimos
ela é praticamente, em alguns momentos a gente supera a produção, né, a demanda, em outros momentos a gente precisa importar, mas o petróleo bruto a gente é praticamente autossuficiente. Eu diria que autossuficiente, vai variar de acordo com a pequena produção de um mês para o outro. Mas o Brasil assinou um tratado internacional para fazer a cooperação de venda para outros países e compra para outros países também de petróleo no cenário mundial. E isso faz com que o nosso petróleo seja comprado e vendido, negociado em dólar, né? Então, o preço está diretamente relacionado à oferta do barril de petróleo no mundo e a demanda de barril de petróleo no mundo. Muitas vezes a demanda no mundo está alta e isso faz com que o preço dos hidrocarbonetos, né, de gasolina, por exemplo, óleo diesel aqui aumente e às vezes, né, a gente tem o cenário oposto. A gente tem uma demanda grande de petróleo aqui no país, mas como a oferta lá fora está muito grande, isso faz com que o preço não aumente como deveria ser a lógica, né, do capital, uma vez que a gente é signatário desse acordo internacional. Destaque aqui para as grandes descobertas de petróleo na camada do pré-sal nos últimos anos, inclusive aqui em Sergipe também, mas principalmente aí no litoral de Santos, na Baía de Campos, na Bacia de Campos do Rio de Janeiro. Aqui destacar um pouquinho para o petróleo em Sergipe, né? Então, como eu falei, né, a gente tem uma reserva já de petróleo na camada do pré-sal que foi descoberta, né, a cerca de 70 quilômetros aí de Aracaju, a mais de 2.000 metros de profundidade, águas ultra profundas, né, tecnologia que até bem pouco tempo só a Petrobras tinha desenvolvido, mas a exploração tem sido feita, essa é uma lógica do governo atual, em parceria com empresas privadas do mundo todo. São as concessões, e aí essas empresas vêm, investem uma parte do valor para prospecção e, claro, tiram o seu lucro do nosso petróleo que foi extraído, em nosso território. Destacar aqui que a produção de petróleo em Sergipe já tem mais de 40 anos, enfim, é um dos pontos em que jorrou petróleo no Brasil desde o início, né? E aqui chamar a atenção tanto para a produção marítima, né, que vocês já conhecem, mas também para a produção, por exemplo, terrestre, né? Um dos portos, um dos campos de produção de petróleo mais antigos do Brasil também é o de Carmópolis. Tem mais de 3.000 unidades, aqui é um mosaico, né, de imagem de satélite do Google. Cada pontinho desse daqui é um ponto de prospecção. Então vejam aqui a cidade de Carmópolis, ela está toda circunvizinha por pontos de produção de petróleo e obviamente que isso daqui gera um royalty enorme para esse município, para o nosso estado, né? Aqui no limite entre Carmópolis, Rosário, Pirambu, enfim, esses municípios que são circunvizinhos. Ok? Avançando, então, a energia hídrica ou hidrelétrica, né, a maior fonte de produção de energia do Brasil, né, responde por mais de 60% da produção brasileira. No entanto, a gente ainda não utiliza todo o potencial. Imaginem se o Brasil passar a utilizar, né, a construir mais hidroelétricas e a utilizar de uma forma maior esse potencial hidroelétrico que nós temos hoje, né, nós só utilizamos 25% do potencial, tem muito a crescer ainda, né, obviamente que isso poderá baratear o custo da energia, poderá gerar emprego, poderá, enfim, ter diversas vantagens, mas também, né, na construção dessas barragens, a gente tem aqui alguns impactos ambientais, como, por exemplo, a perda dessas terras agricultáveis, né, inundação de algumas áreas, de algumas cidades. Então tem que verificar aí o projeto quando vai ser executado. As principais hidroelétricas que a gente pode destacar aqui, Itaipu, né, maior do Brasil, foi considerada aí é considerada a segunda maior do mundo, né? Tucuruí, também hidrelétrica da Ilha Solteira no Rio Paraná e a nossa aqui em Sergipe, hidrelétrica de Xingó. Eu acrescentaria aqui também, né, além de Itaipu, que é binacional, né, construída entre o Brasil e o Paraguai, e a de Xingó, né, e essas outras, a usina hidrelétrica de Belo Monte, que foi construída aí na última década, também tem um potencial enorme e está sendo implementada aos poucos, né? O Brasil tem muito aproveitado da energia hidrelétrica, o potencial que tem, e certamente a gente vai usar isso no futuro. Aqui duas fontes bastante utilizadas no Brasil, que vem crescendo bastante,
também. As de biomassa, né, caracterizadas aí pela possibilidade de reutilização, então do bagaço de cana, de cascas, cascas de coco, enfim, tem a possibilidade de produção enorme, então a origem de produtos vegetais como cana-de-açúcar, mamona, entre outros. Uh, Entre outros, agora é importante destacar, né, que alguns estudos apontam que muitas áreas naturais estão sendo desmatadas, devastadas para o cultivo dessas matérias-primas. Então, por um lado, a gente tem, né, essa característica boa de ser renovável, mas se forem feitas dessa forma, né, desmatando áreas naturais para essa utilidade, e aí se torna inviável, se torna insustentável e perde o interesse, né, biosocial é, ou socioambiental. Destacar aqui a produção do etanol, né, bastante utilizado desde os anos 70 aqui no Brasil, biogás, biodiesel, então da substituição, possibilidade de substituição da matriz energética aí dos carros, né, por esses biocombustíveis, né, enfim, fica a nossa possibilidade do Brasil como um celeiro agrícola para aproveitar essa potencialidade. Uma outra fonte de energia bastante utilizada no Brasil é o gás natural. Aqui a gente tem a rede de transmissão de gasodutos do Brasil, né? Desde as suas unidades de produção, né? Aqui em Sergipe, Bahia, Sudeste brasileiro, alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul, também nos estados aqui do Amapá, do Maranhão, e também aqueles que vêm também no Amazonas, né? Aqui produção terrestre, mas destacar aqui a produção nas últimas 2 décadas aí desse gasoduto que vem da Bolívia, que hoje é responsável por uma boa parte do fornecimento de energia elétrica, né, a partir do gás natural, de termoelétricas a partir do gás natural, aqui da região sudeste. Então o Brasil hoje compra bastante gás natural, importa da Bolívia, né, o gás natural ele é produzido normalmente junto com o petróleo, né, seja em campo terrestre ou seja no mar, e hoje é responsável por cerca de 8% da energia do Brasil, né, do consumo. Então, os usos de gás de cozinha, abastecimento de indústrias, termoelétricas, enfim, também dos veículos. Né, a gente tem aí os carros que são movidos, né, a gás natural. Falar um pouco sobre a energia nuclear. Né, no Brasil é um projeto que está muito mais ligado à questão do desenvolvimento da tecnologia nuclear, mas representa aí uma produção pequena, em torno de 2%, 2% do consumo nacional da energia. Né? A primeira que foi implantada foi Angra 1, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? E lá na década de 80. Tem os projetos de Angra 2 e Angra 3 que estão sendo implementados. Um dos grandes problemas que a gente encontra da energia nuclear para países, enfim, para todos os países, mas aí para aqueles que não têm outras fontes de energia como o Brasil, e também para o Brasil, né, é o local de destinação dos resíduos, né, e os riscos ambientais em acidentes e vazamentos, né, porque esse material na caldeira que é utilizado para aquecer essas caldeiras é radioativo e quando do advento de vazamentos ou mesmo para a destinação desse material, você tem um problema sério que é, enfim, encontrar um destino adequado com tecnologia adequada para destinar esse resíduo, né? Ainda hoje o mundo não conseguiu desenvolver boas técnicas para resolver esse problema. Destacar aqui a fonte de energia eólica, né, no Brasil. Aqui um mapa com potencialidades de produção, né? Você vê que toda essa faixa aqui do Atlântico, também algumas áreas mais altas do país, a gente encontra um grande potencial de produção eólica, né, 200, o Nordeste se destaca bastante. Aqui a 50 metros de altura, né, ou seja, se forem instaladas torres de geração eólica a 50 metros, né, quanto mais alto aqui a gente tem uma relação de uma produção maior. Né, não por acaso o estado da Bahia foi um dos estados que mais implantou, que desenvolveu, né, implantou e desenvolveu a energia eólica no Brasil. Aqui em Sergipe também, né, a gente tem uma unidade aqui no Porto de Sergipe, né, no nosso litoral, que está concentrando, que está produzindo energia eólica, né, junto à termoelétrica, que está ligada à subestação da Chesf, né, e aí isso gera energia, aliás, gera e transporta, transmite energia, né, para toda a rede, né, elétrica brasileira, que hoje ela é integrada. Salvo engano, só o estado de Roraima que não tem ainda integração com a rede elétrica
nacional. Então, é um potencial enorme que o Brasil tem, né? Se souber aproveitar, vai conseguir desenvolver bastante nesse sentido. Gente, vou passar aqui um vídeo que trata sobre a usina termoelétrica de Sergipe, que foi construída, né? Tá iniciando suas atividades de operação e merece esse destaque, uma vez que pelo potencial hidrelétrico, ou pelo potencial de produção elétrica, perdão, e, enfim, por ser uma obra de alta tecnologia e tecnologia recente. Vou aumentar aqui um pouco o áudio para que vocês possam ouvir, vou deixar esse vídeo sobre a termoelétrica e daqui a pouco nós conversamos. Vou parar aqui só o áudio e vou aumentar o meu áudio aqui da termoelétrica. A energia elétrica está diretamente ligado ao crescimento da economia. Mais energia significa mais produtos sendo produzidos, mais empregos sendo gerados e mais conforto para as famílias brasileiras. Projeções indicam que até 2026, o consumo de energia na região Nordeste vai crescer a taxas superiores que as previstas para as regiões Sul e Sudeste. Para suprir esse crescimento e acompanhando a diretriz do governo federal de desenvolver o setor de gás natural, a CELSE, Centrais Elétricas de Sergipe, está investindo 5 bilhões de reais na implantação da maior e mais eficiente termoelétrica a gás natural da América Latina, a UTE Porto Sergipe 1. É um projeto inovador que usa tecnologia a favor da preservação do meio ambiente, seja pelo uso de gás, que gera quase 90% menos emissões de CO2 que o óleo e o carvão, seja pela eficiência de suas turbinas, uma das mais altas do mundo, mas principalmente pelo armazenamento e regaseificação realizados num navio fundeado a 6,5 km da costa. Essa solução evitou que fossem construídos um berço de atracação no porto e um quebra-mar, que demandariam dragagem, impactando negativamente em todo o ecossistema marinho da região. Um gasoduto submarino de 6,5 km conecta a planta de produção à unidade marítima, chamada de FSRU. A empresa escolhida para projetar, fornecer e operar a unidade marítima foi a Golar, uma das principais empresas de logística de gás natural liquefeito do mundo. Um navio batizado de FSRU Golar Nanook foi especificamente construído com sistema de ancoragem yoke, que é esse equipamento em formato de V fixado na proa do navio. Ele garante a segurança da conexão da unidade flutuante com o gasoduto, mesmo em condições adversas de ondas, maré, vento e correnteza. Se o estoque de gás fosse infinito e não fosse necessário reabastecer o reservatório, o projeto já teria muitos desafios para vencer. Mas isso é só o começo. Consumo. Enfim, pessoal, vocês viram aí, né, o projeto da usina termoelétrica de Sergipe. Ele permite que a gente traga gás natural através de navios, né? Nesse caso, atualmente está sendo interessante trazer de Camarões, né? Ou seja, o navio, vejam só como a globalização ela permite esses fluxos, né? E essa integração de economia. Esse navio que vocês viram aí que está trazendo gás natural foi produzido na Coreia do Sul. O navio navegou até Camarões, né, na África. Lá foi abastecido por gás natural, cruzou o Atlântico, atracou aqui em Sergipe no início de 2019 e o projeto é fazer o uso desse gás natural na termoelétrica, que é integrada à rede de produção, né, eólica que a gente conhece, né, que tem lá na Barra dos Coqueiros. Né? Toda essa produção elétrica ela é levada, ela é transmitida até a subestação que tem em Nossa Senhora do Socorro e de lá segue para todo o território de Sergipe, enfim, para a rede, na verdade, para a rede elétrica brasileira da Eletrobras, podendo ser utilizada aqui ou em qualquer parte do nosso país. Eu fico por aqui, pessoal. Deixo o vídeo aqui para vocês assistirem, né? Estou à disposição enfim, no WhatsApp, nos nossos canais de conversa e sempre semanalmente a gente tira as dúvidas no nosso encontro semanal. Forte abraço, se cuidem.